Como vai você? Como tem enfrentado as lutas? Como você tem lidado com as percas? Como você tem enfrentado o luto? Gostaria de pedir a sua permissão para tratar deste tema, enfrentando o luto. Embora eu não lhe conheça, mas eu conheço alguém que te conhece intimamente, sabe profundamente o que se passa em sua alma. Temos enfrentado uma situação nada amigável, nada amistosa, pois a maioria de nós, provavelmente, já teve algum familiar ou parente que foi impedido de continuar ao nosso lado. O que nos resta é ter que enfrentar o luto, mas como reagir diante da dor? Além da perca indesejável, temos de enfrentar a dor de não podermos nos despedir dos nossos entes queridos. Quanto isso dói! Não poder oferecer um sepultamento digno, fazer uma despedida familiar, só aumenta a nossa dor. Será que ninguém consegue ver o que está por trás de tudo isto? E se tudo isto pudesse ser evitado, como este momento seria diferente? Mas, infelizmente, já aconteceu e precisamos enfrentar o luto. Mas como lutar com a perca e a dor a nos martirizar? Quero que você saiba que existe um que experimentou a injustiça dos homens, que enfrentou a morte. Seus familiares foram privados de lhes dar um sepultamento digno e depois tiveram que se trancarem, movidos pelo medo e pela dor. Eu falo de Jesus, o filho de Maria de Nazaré, que é o Filho de Deus. Ele foi levado ao tribunal romano por causa da verdade que pregou. O governador Pilatos não encontrou crime algum para condená-lo, mas os judeus o acusaram de inimigo político. Ao dizer que ele era rei, logo seria inimigo de César, e sendo inimigo de César, era inimigo de Pilatos. Ele não teve outra opção a não ser assassinar Jesus por uma questão política, pois o seu poder estava ameaçado. Jesus foi crucificado e veja a situação de seus parentes em Lucas capítulo 23, versículo 39, que diz: mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Os familiares foram privados do corpo de Jesus. Contudo, um homem influente, denominado José de Arimateia, solicitou o corpo a Pilatos e o colocou numa sepultura de sua posse. Os familiares e discípulos de Jesus não puderam sepultá-lo e ainda ficaram debaixo de ameaças. Eles se trancaram e ali vivenciaram a mais profunda dor. Além da perca, havia ameaça por todos os lados, pois eram discípulos de Jesus. Mas o terceiro dia chegou e Jesus venceu a morte e apresentou-se para eles. Acompanhe comigo aqui no texto de João, capítulo 20, versículos 19 a 21. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe por que Jesus se apresentou aos seus discípulos? Ele foi lá para dizer: paz seja com vocês. Ou seja, lancem fora o medo e a dor, pois eu venci a morte. Eu sei o que significa a dor do luto. Eu senti a dor da viúva de Naim, que perdera o seu único filho. Chorei no túmulo de Lázaro. Passei pela injustiça dos homens por uma questão política. Fui abandonado na cruz. Fui recolhido por um estranho e sepultado por alguém que não era da minha família.
Ele sabe que tipo de dor é esta que você está passando. Mas Ele venceu para lhe dar esperança. Confiemos nele, pois foi Ele quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crer nunca morrerá. Jesus é o mesmo. Ele diz aos enlutados: paz seja convosco. Enfrente o luto com esperança. Tenha fé. Não seja escravo da dor, pois a paz do Senhor existe e é para todos nós. No tempo certo, toda injustiça dos homens será julgada por Deus. Confie naquele que disse: paz seja convosco. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.